Paz do Senhor, queridos. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos na presença dEle. Essa live que seria ontem, terça-feira, foi mudada para o dia de hoje, quarta-feira, às 20 horas, devido à viagem missionária que fizemos ao Tocantins. Graças a Deus foi uma bênção. Enquanto os irmãos estão chegando, eu vou estar fazendo uma oração para que Deus venha tomar frente desse estudo dessa noite, porque tudo é para a glória de Deus. A irmã Maíra já está nos assistindo. Eu queria perguntar à irmã Maíra se a transmissão está boa, a visualização e o áudio. A irmã pode deixar aí no comentário falando se a transmissão está boa. Sejam bem-vindos, Samuel, a Igreja Aida, que eu amo muito, Igreja de Deus Alinhar Arniqueira. Deus abençoe nossos pastores e amigos, Jaqueline, o pastor Carlos, de uma maneira especial. Irmã Maíra, a transmissão está boa? Nos dá aí um aval pelos comentários. Tá ótima, graças a Deus. E a sua gestação está boa, Maíra? Estamos orando pela sua vida. Queridos, nesse momento já pode convidar outras pessoas do seu Facebook para assistir essa live. E pode começar a compartilhar desde agora, na sua linha do tempo, para que outras pessoas mais tarde possam ser alcançados através da palavra de Deus. Estamos aqui direto de Aparecida de Goiânia, na casa do pastor Rodrigo, co-pastor do nosso pastor Edmundo, aqui em Aparecida de Goiânia, Goiás. Amém? Enquanto isso, eu vou oferecer um hino para os irmãos, enquanto os irmãos estão se conectando. E esse hino é um hino antigo do cantor Marcos Antônio, que diz Pedradas. Vamos estar ouvindo esse hino enquanto os irmãos estão chegando. Pastora Lucinha, de Própria Sergipe, nossa amiga. Seja bem-vinda, minha querida. Pode soltar aí. Olha aí, receba esse hino, queridos. Dá um abraço, pastora Lucinha, no pastor Moraes. Missionária Rita Costa. Seja bem-vinda, minha querida. Dá um abraço no Prime e no IDESB. Olha aí. Pedradas eu sofri na minha vida. Quem já não levou pedradas por amor a Cristo? As pedradas fazem parte da construção de um chamado. As pedradas fazem parte da construção de um ministério. As pedradas fazem parte da construção de uma vida espiritual. Uma vez eu passei uma experiência que estava sendo bastante apedrejado. E eu me acordei ouvindo este hino mesmo. E ali foi um bálsamo na minha alma. Porque nas horas difíceis, o Senhor ele fala conosco para nos edificar, para nos animar, para nos encorajar. Você que está sendo apedrejado por amor a Cristo, seja fortalecido e faça dessas pedras uma construção de um castelo na presença de Deus. Oh, glória! Obrigado, pastor. Oh, maravilha! Oh, benditas pedradas, elas não me destruíram, somente me ajudou. Tem alguém sendo muito apedrejado por causa da sua chamada ministerial, mas Deus manda lhe dizer: se alegre porque a árvore só é apedrejada quando está dando fruto. Glória. Vamos se esquentar, irmão, que o estudo está vindo do céu, viu? Esses estudos vêm através de joelho, de oração.
Alacanda, Eplese, na Arábia. Ô glória, estamos aqui com o pastor Edmundo, pastor Rodrigo, pastor Enilda, na intercessão. Amém, Ronaldo. Deus quer te levantar, meu filho. Um abraço no presbítero João Batista e na irmã Wilza, ali de Peneda Lagoas, minha terra natal. Já quero mandar um abraço para minha família, minha irmã Mari Gleice, que está assistindo pelo YouTube, minha prima Patrícia. Ela disse que não perde os estudos, tá amando os estudos da terça-feira, que no caso está sendo hoje, na quarta. Deus abençoe minha prima Lucy Gleice, minha tia Lúcia, toda a minha família. Vamos estar orando pela irmã Valdice, pastora Lucinha. Dá um abraço na irmã Valdice, diga a ela que ela é a nossa mãezona de oração. Seja bem-vinda, evangelista Suelaine. Povo de Deus já está entrando, aleluia. Somente me ajudou. Glória a Deus. Após o estudo, vamos estar fazendo aquela oração do céu. E os irmãos deixando os pedidos de oração, que a gente curte todos os pedidos de oração e coloca na oração. E durante o estudo, quem tiver uma pergunta, deixa essa pergunta no comentário. Se a pergunta for simples, eu responderei pelo comentário a partir de amanhã. E se a pergunta for uma pergunta que requer muita explicação, eu vou pedir o seu WhatsApp e mando um áudio para o seu WhatsApp explicando a sua pergunta. Amém? Então hoje vamos falar sobre minúcias da grande tribulação, parte 3. Hoje vamos dar continuidade em Apocalipse capítulo 10. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem como arco-íris por cima de sua cabeça. E o rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como o mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como o mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Interessante que foi falado um mistério, e esse mistério foi ocultado. Mas o livrinho foi devorado, foi comido por João, porque importava que este ainda profetizasse para muitos povos, nações, línguas e reis. Interessante que a Bíblia vai nos dizer no livro de Deuteronômio que as coisas reveladas são para nós, que é as coisas que estão na Bíblia, e as coisas ocultas são para Deus. E aqui a gente vê um exemplo, porque João queria escrever um mistério que não era para escrever nem para revelar. Mas o que está no livro é justamente o que foi revelado e permitido
ser escrito. Então, de Gênesis a Apocalipse, existe uma permissão divina nesses escritos. E esses escritos ficaram conhecidos como a inerrante, autêntica, poderosa palavra de Deus. Quando o livrinho é devorado por João, na sua boca é doce como mel, mas no seu estômago é amargo. Queridos, a palavra de Deus, ela traz bênção para aqueles que obedecem, porque a bênção é para o obediente. Em Deuteronômio 28 vai dizer: e todas essas bênçãos virão sobre ti quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Este ouvir é no sentido de obedecer, de guardar, de praticar. Mas também vai dizer que todas as maldições vão vir quando vós desobedeceste a voz do Senhor teu Deus. Então, quando eu desobedeço, essa palavra se torna amarga. Por quê? Porque eu vou colher o salário do pecado, que é a morte. E a morte é a condenação eterna. Então, vai ser uma amargura para aqueles que rejeitarem a palavra de Deus. Mas aqueles que aceitam vão viver os privilégios das bênçãos do Senhor. Enfrentaremos lutas? Sim. Mas a palavra vai nos garantir a vitória, porque é através da palavra que somos abençoados e que somos vitoriosos na presença de Deus. Então vocês observam aqui que da sexta trombeta para a sétima trombeta houve um intervalo aqui no livro de Apocalipse. A revelação desse 7 trovões, que foi mistério, e o livrinho. Agora, no capítulo 11, nós vamos ver algo muito importante que vai acontecer durante a grande tribulação. E eu queria ler com vocês agora, pausadamente, o capítulo 11. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Você pode ver que durante a grande tribulação, a cidade santa, que é Jerusalém, ela vai ser pisada pelos gentios. Os gentios aqui são aqueles que vão aderir à visão do anticristo. Então, por 42 meses, que são os últimos 3 anos e meio da grande tribulação, Jerusalém vai ser pisada. Só que no versículo 3 vai nos trazer uma revelação de algo muito importante que vai acontecer durante a grande tribulação, que é as 2 testemunhas. Darei as minhas 2 testemunhas que profetize por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Interessante, que é justamente a quantidade dos 3 anos e meio, que é a segunda parte da tribulação. Essa matemática aqui de Apocalipse, ela sempre vai revelar o segundo período da tribulação, que é os últimos 3 anos e meio. Porque é justamente esses últimos 3 anos e meio que vai acontecer todo o cenário de juízo de Deus, todo o cenário de atos de Deus, através de quem? Como nós aprendemos nas aulas anteriores, dos 144 mil assinalados e das 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas vão pregar o evangelho do reino durante a grande tribulação para aqueles que não subiram no arrebatamento da igreja. Vamos lá. Elas vão se vestir de pano de saco. Isso quer dizer que elas vão estar trazendo uma indumentária de humilhação. Porque no Antigo Testamento, quando os judeus se vestiam de panos de saco, eles estavam ali em um ato de humilhação. Então, elas vão estar num ato de humilhação. Por isso que a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados.
E a palavra do Senhor diz que aos humildes Deus dá graça. Por isso que essas duas testemunhas, elas vão ser exaltadas em praça pública durante a grande tribulação. Nós vamos chegar lá. São estas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Então, os adeptos do anticristo que for de encontro a essas duas testemunhas de Deus, durante o período da grande tribulação, elas vão soltar fogo da boca delas e vão queimar os inimigos. Vocês podem ver que essas duas testemunhas foram preparadas durante os séculos dos séculos para este momento. Agora eu fico pensando, esses dois homens que vai ser as duas testemunhas, que ministério poderoso eles vão exercer justamente na grande tribulação, porque na grande tribulação não vai ter mais igreja cheia do Espírito Santo, não vai ter mais aquela atuação direta do Espírito Santo, a não ser na vida dos 144 mil assinalados e na vida das duas testemunhas que vão pregar o evangelho do reino na grande tribulação. Então eu fico pensando o privilégio que esses dois homens aqui vão ter de pregar o evangelho durante a grande tribulação, porque durante a grande tribulação quem vai dominar é o anticristo, é Satanás, é as trevas. A Bíblia diz: ai dos moradores da terra, porque o diabo desceu até vós. Mas Deus, mesmo no momento de juízo, da ira de Deus, do cálice da ira de Deus ser derramado sobre a terra, mas Deus sempre misericordioso, sempre enviando os seus ministros para dar uma oportunidade para aqueles que não subiram no arrebatamento da igreja, mas que ficaram para a grande tribulação. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Interessante. Quando Elias profetizou para não chover, ficou sem chover quanto tempo? 3 anos e meio. E o período final da grande tribulação é quanto tempo? 3 anos e meio. Então, por esse sinal, eu já descubro que uma dessas duas testemunhas é Elias. Esse relato aqui me dá a entender que uma das duas testemunhas é o profeta Elias. E você pode ver que o profeta Elias, ele não conheceu a morte. Ele foi arrebatado e levado para o céu através de um redemoinho. E o seu discípulo fica pasmado, admirado, dizendo: meu pai, e seus cavaleiros. Por que Eliseu fala meu pai, e seus cavaleiros? Porque os mestres, os profetas mestres, eram tidos como pais. E os discípulos chamavam os mestres de pai. Ele, meu pai, e seus cavaleiros. Por quê? Porque veio a carruagem de fogo, separou Elias de Eliseu e ele foi levado num redemoinho para o céu. Então o arrebatamento de Elias já tipifica o arrebatamento da igreja. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quem foi que feriu as águas e as águas se tornarem sangue? Moisés. Quem foi que feriu o Egito com pragas? Moisés. Então isso me dá a entender que a segunda testemunha que vai pregar na grande tribulação é Moisés. Agora Moisés é um mistério. Até hoje ninguém sabe aonde foi sepultado o corpo de Moisés. Lá no livro de Judas vai dizer que o arcanjo Miguel disputava com Satanás acerca do corpo de Moisés. E o corpo de Moisés foi ocultado. Para quê? Para que os judeus não viessem idolatrar Moisés. Satanás queria o corpo de Moisés para usar como um instrumento de idolatria. E Deus ocultou o corpo de Moisés
E o arcanjo Miguel ali lutando contra Satanás, para Satanás não ver aonde foi escondido o corpo de Moisés. Então, a segunda testemunha é Moisés. Quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Isso quer dizer que o anticristo vai vencer as duas testemunhas, vai matar as duas testemunhas. Elas serão mortas. Mas essa morte aqui não é de derrota. Morte de martírio por amor à obra de Deus não é derrota. Morte por martírio é colheita. É Deus fazendo colheita. A morte de Estevão foi uma colheita. Porque quando Estevão estava sendo apedrejado e morrendo por amor a Cristo, ele viu os céus abertos e o Filho de Deus à direita do Pai de pé. Para quê? Para receber o Espírito de Estevão. Por isso que no Salmo 116 está escrito que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Jesus, ele se levanta do trono para receber o Espírito de um fiel. E o seu estará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Aonde Jesus foi crucificado? Em Jerusalém. Qual é a cidade aqui? Jerusalém. O anticristo vai matar as duas testemunhas na onde? Em Jerusalém, em praça pública. Agora, no mundo espiritual, nos dias da grande tribulação, Jerusalém vai ser chamada de Sodoma e Egito. Olha que palavra forte. No mundo espiritual, Jerusalém vai ser conhecida como Sodoma e Egito. Eu quero falar que já tem uns 2 anos que Deus me deu uma revelação e eu passei para a nossa igreja ali na sede. O homossexualismo está aumentando na Terra. E o homossexualismo, ele está cada vez crescendo. Agora, por quê? Porque o epicentro vai ser em Jerusalém. Quando chegar nos dias da grande tribulação, Jerusalém vai ser chamada de Sodoma, por causa do sodomismo, que já envolve o homossexualismo. Todo pecado relacionado ao homossexualismo, como bissexual, travestis, tudo isso, queridos. Entendeu? Transsexual, tudo isso. Então, o Jerusalém, durante a grande tribulação, vai ser o epicentro da sodomia. Como também vai ser o epicentro da bruxaria. Por isso que existem judeus desviados que são cabalistas. Existe a cabala judaica, entendeu, queridos? Então, o Egito fala das ciências ocultistas. O Egito fala do misticismo. É tanto que no Antigo Egito tinha a escola de mistérios. Né? O Egito fala de toda sorte de ocultismo. Então, durante a grande tribulação, Jerusalém vai ser conhecida como Sodoma e Egito, tanto em relação ao homossexualismo, como em relação à feitiçaria e toda a arte de bruxaria. Então, nessa cidade, durante a grande tribulação, as duas testemunhas vão ser mortas pela besta que sobe do abismo, que é o anticristo. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Então vai vir o povo do anticristo, né? Nações, tribos, língua, tudo vai vir para ver a morte dos 2 profetas. E ninguém vai permitir que esses cadáveres sejam sepultados. Por quê? Porque Deus tem um propósito. Deus agora me trouxe uma mensagem profética para você que está me ouvindo.
Quem sabe você está se sentindo um cadáver, um morto-vivo. E sabe por que você ainda não foi sepultado? Sabe por que você ainda não morreu? Porque Deus tem um propósito. Ele vai lhe dar vida, vai lhe ressuscitar, vai lhe dar unção, vai lhe dar poder, vai lhe dar vitória e vai lhe exaltar. Labarachumina. Receba essa palavra profética em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, dê um glória aí. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Quer dizer, os seguidores do anticristo se alegram pela morte desses homens. Realizarão festas e enviarão presente uns aos outros. Olha, o povo do anticristo, quando mata os dois servos de Deus, né? Vai um dar presente para o outro e vão festejar a morte das duas testemunhas. Mas, meu irmão, não toca nem ungido de Deus, não. Não toca nem crente fiel, não. Não se alegre com a desgraça de um servo de Deus, não. Não, nunca faça isso. Por isso que a Bíblia diz, não toquei nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Por isso que a Bíblia diz que Jerusalém é a menina dos olhos de Deus. E ai de quem tocar em Jerusalém. Já tem gente dando glória aí. Vai dando glória. Aleluia. Porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Quer dizer que os profetas de Deus, com a mensagem da palavra de Deus, incomodaram os seguidores do anticristo. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, você pode ver que a ação do Espírito Santo na grande tribulação é só debaixo da permissão de Deus. Agora não. Agora o Espírito Santo está aí, ó. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, né? Nós estamos vivendo a dispensação da graça, o derramado do Espírito agora. Mas na grande tribulação, a ação do Espírito Santo vai ser limitada à vontade soberana de Deus. E aqui Deus agora permite o Espírito de vida vir de encontro às duas testemunhas. Vindo da parte de Deus, neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés. Olha, os homens que estavam mortos agora se erguem sobre os pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. Agora todo mundo vê a ressurreição das duas testemunhas. Olha aí, Deus exaltando as duas testemunhas em praça pública. Eu quero lhe dizer que a sua vitória vai ser pública. Se prepare, porque a sua vitória vai ser publicada. O que Deus vai fazer na sua vida é para todo mundo ver. Quem te viu morto vai te ver vivo. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo. Quem te viu caindo vai te ver de pé. Quem te viu triste vai te ver alegre cantando. Aleluia! Porque o nosso Deus é Deus de vitória. E Deus vai exaltar as duas testemunhas durante a grande tribulação. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Interessante que quando Jesus Cristo vai para o Monte Tabor, que é o Monte da Transfiguração, quem aparece para ele? Elias e Moisés. E Elias e Moisés ali testemunhas do ministério de Cristo. E agora aqui, Elias e Moisés sendo as testemunhas do Senhor durante a grande tribulação. E agora os dois morrem em praça pública e os dois são ressuscitados em praça pública. E eles entram numa nuvem. Por quê?
Porque quando Jesus Cristo foi batizado, de uma nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado em que me comprazo. Aleluia! Quando Jesus foi transfigurado, que estava Moisés e Elias, também tinha uma nuvem que falava que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então a nuvem é a Shekinah, é a glória de Deus. Aleluia! Quem entra na nuvem, entra na glória de Deus. Eu quero lhe dizer que Deus está mandando uma nuvem de glória para sua casa. Deus está mandando uma nuvem, aleluia, do testemunho fiel de Cristo sobre a sua vida. Aleluia, Deus vai mandar uma nuvem de glória no Brasil. E esta nuvem, dessas crises, dessas pandemias, dessas enfermidades, essa nuvem escura vai passar, porque Deus está trazendo a nuvem da glória de Deus. Se você, aleluia, crê que a nuvem da glória de Deus está chegando na sua vida, no nosso país, nas nações do mundo, para um avivamento, digite aí um glória a Deus. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos a contemplaram. Olha, agora o povo do anticristo vendo Moisés e Elias subindo para o céu e se ocultando em uma nuvem. Interessante, Deus sempre ocultou Moisés. Durante 3 meses, os pais de Moisés, Arão e Joquebede, o ocultaram durante 3 meses. Aí depois Deus escondeu Moisés 40 anos no deserto. Aí mostrou Moisés para Faraó e para o Egito. Moisés cheio da glória de Deus. Moisés morre, o corpo de Moisés é ocultado. Agora Moisés prega o evangelho na grande tribulação, morre em praça pública. O Senhor ressuscita Moisés e Elias e eles são ocultados numa nuvem. Sabe por quê? Porque quem é de Deus sempre vai estar ocultado dos inimigos. Por isso que Davi disse: no dia da minha adversidade, tu vai me ocultar no teu secreto pavilhão. Quem é de Deus sempre vai estar escondido, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esconderijo é lugar de se esconder, é lugar secreto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Queridos, continue compartilhando essa live aí na sua linha do tempo, para que os seus amigos assistam mais tarde, porque esse estudo é precioso, e esse estudo é para lhe edificar na fé de que a vinda do Senhor é certa. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. A 10ª parte de Jerusalém, vai ser dizimada, sacrificada. Vão morrer por causa da sua dureza. E vão morrer 7.000 pessoas. Ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Então aqui a gente já vê 90% da cidade dando glória ao Deus do céu. Só 10% que ficaram na sua incredulidade. Mas 90% aqui já deu glória ao Deus do céu. Aqui nós já vemos um ato de redenção sobre Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém será salva. O povo de Israel vai ser salvo. Os filhos de Abraão são os filhos da promessa, e os judeus fazem parte desse plano de salvação, até porque a salvação vem dos judeus, porque Jesus Cristo, a semente bendita de Abraão, a semente da mulher, aquele que esmagou a cabeça da serpente, garantiu vida eterna para o judeu e para o gentio, pro cita e pro bárbaro, pro servo e por livre, porque em Cristo há salvação para todos os homens que acreditam nele. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai.
Agora nós vamos para a sétima trombeta. Quem assistiu o estudo na semana passada, viu as 6 trombetas do juízo. Agora nós vamos para a sétima trombeta. Você que ainda não assistiu os outros estudos, aconselho você a entrar no YouTube, se inscrever no nosso canal e lá está disponível todos esses estudos. E também no meu Facebook, na minha linha do tempo. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos do século. Na 7ª trombeta a gente vê o quê? Um anúncio de vitória. E os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Nesse momento, os céus estão em festa, porque os atos de juízo de Deus estão sendo completados e Deus agora está anunciando a vitória final. Dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Quer dizer que o império do anticristo vai ser destruído. O império do dragão, que é Satanás, da besta, que é o anticristo, e do falso profeta, vai ser destruído. E o império de Cristo vai ser implantado. É interessante que você vê as duas testemunhas fazendo milagres durante a grande tribulação. E aqueles que não quiser aceitar a palavra de Deus através dela, vai sair fogo da boca delas e devorar. Mas você também vê o falso profeta do lado do anticristo. E o falso profeta também vai fazer milagres, mas falsos milagres. Porque quem faz milagres de verdade é o Senhor. Porque nele está a verdade. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado. Você pode ver que essa fala aqui, que diz: na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado, para serem julgados mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem ao teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Você vê essa palavra aqui que diz que as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado. Essa palavra aqui é um cumprimento do Salmo 46. Eu queria ler com vocês o Salmo 46, para vocês verem como a palavra ela se completa. Para quem não estuda a escatologia, não sabe o quanto o Salmo 46 é escatológico, porque o Salmo 46 vai revelar essa batalha final aqui, essa vitória final. O Salmo 46 é um salmo de vitória. Eu queria ler com vocês aqui para mostrar que é a mesma fala. Salmo 46. Vamos ler a partir do versículo 6. Bramam as nações, os reinos se abalam. Na minha Bíblia, que eu estou usando aqui, a Bíblia do pastor Rodrigo, na minha Bíblia diz assim: as nações se embraveceram, os reinos se moveram. E ali em Apocalipse nós lemos o quê? As nações se enfureceram, mas Deus mostrou que a sua ira, para trazer o quê? Julgamento sobre os ímpios e galardão para o justo. Preste atenção agora aqui, ó. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. E a gente vê essas assolações acontecendo quando? Na grande tribulação.
né? No período do anticristo, grandes assolações vai ser feita na terra. Agora olha o que diz aqui no Salmo. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetua na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Na minha Bíblia diz, ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Então, no final da grande tribulação, Deus vai cessar essas guerras. Deus vai cessar a ação do anticristo. Por quê? Porque quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Então, a gente vê em Apocalipse o cumprimento do Salmo 46, que é escatológico. Aí o Senhor vai vir para dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires o que destroem a terra. Como eu falei para vocês, no final da grande tribulação, Jesus vai voltar com a igreja que foi arrebatada, com os anjos, e com a espada da sua boca ele vai matar todos os ímpios, ou seja, aqueles que destroem a terra. Então, ele vai vir para destruir aqueles que destroem a terra. Você vê que todos os textos bíblicos estão em concordância. Todos os textos bíblicos estão em coerência com esse acontecimento final. Quem está acompanhando os estudos passo a passo, todas as terças-feiras, quem está assistindo no YouTube, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, esse já é o sexto, está entendendo que em várias passagens bíblicas está revelado aqui a vitória final do Senhor e a refeição final dos rebeldes. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Olha que coisa linda. O santuário de Deus que se acha no céu vai ser aberto. Por isso que está escrito, entrai nas portas dele com louvor. Essas portas dele é esse santuário lá do céu. Claro que eu posso aplicar o texto para o santuário aqui na terra, que é a casa do Senhor, o templo onde nós se reúne para cultuar a Deus. E foi vista a arca da aliança no seu santuário. Interessante, né? Que a arca da aliança, que foi construída por Moisés, ela desapareceu até o dia de hoje. Mas tudo que Moisés preparou na direção do Senhor, a arca da aliança, o altar de bronze, o tabernáculo, Moisés teve visões celestiais. E ele fez apenas na terra, sabe o quê? Protótipo. Agora, se Deus trouxe a visão de um tabernáculo, é porque tem um tabernáculo no céu. Se Deus trouxe a visão de uma arca, é porque tem uma arca no céu. Você vê aqui que foi vista o quê? A arca da aliança. A verdadeira arca da aliança que está no céu. Porque a que Moisés criou foi só um protótipo. Entendeu? Por isso que o autor dos Hebreus diz que as coisas que estão na lei são sombras dos bem futuros. Então a verdadeira arca é a que está no céu. A arca que foi feita nos dias de Moisés é só uma sombra. O verdadeiro tabernáculo está no céu. Então o tabernáculo que Moisés construiu foi só uma sombra. E os santos do Senhor do Antigo Testamento, eles sabiam que o verdadeiro tabernáculo não foi aquele construído no deserto. O verdadeiro tabernáculo é o que está no céu. Você pode ver Davi. Vamos ler aqui o Salmo de número 15. Davi diz, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Ele não está falando do tabernáculo do tempo de Moisés. Ele está falando do tabernáculo que tem no céu. Por quê? Porque tudo que foi projetado no deserto, durante a promulgação da lei, o autor dos Hebreus vai dizer que eram sombras dos bens futuros.
Então, os bens futuros é esse santuário que está lá no céu, é essa arca que está lá no céu. Os bens futuros, irmão, é aquilo que o olho não viu. Aleluia! É aquilo que o Senhor reservou para aqueles que o amam. Então, a arca da aliança era só um protótipo, porque a verdadeira arca está no céu. Aleluia! E no dia da sétima trombeta, o santuário que está no céu vai ser aberto e a arca da aliança vai ser revelada. Labaracomandai. Oh glória! E Davi diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Olha aqui, quem quiser ir morar no céu e entrar no tabernáculo e ver a arca da aliança. E o que não difama com a sua língua, nem faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, e o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobro. Tem pessoas que aplaudem as obras de crente desconcertado. Tem pessoas que aplaudem as obras de pastores desconcertados. Tem pessoa que acha lindo o que os ímpios fazem. Queridos, nós temos que reprovar, que desprezar as obras do réprobro. Mas honra aos que temem ao Senhor. Olha, o que jura com dano próprio e não se retrata, e que não empresta o seu dinheiro com usura. Uma vez eu fui fazer uma campanha na casa de uma pessoa, muitos anos atrás. E eu fiz 7 dias de campanha. Quando foi no 7º dia, uma amiga minha, pastora Madalena, ela estava indo comigo para encerrar essa campanha e ela deu um cochilo. E quando ela deu esse cochilo, ela viu uma caixa. E abria uma caixa, era outra caixa, abria uma caixa, era outra caixa. E foi abrindo. E quando abriu a última caixa pequena, tinha R$50. E quando foi no último dia da campanha, a irmã, porque eu guardei esses R$50. E a irmã deu assim, sabe? Com usura, sem querer dar. E essa mulher deu R$50, eu fiquei sem graça, peguei assim, porque deu sem querer dar mesmo, com usura. Aqui está falando de emprestar, mas aqui eu estou contando um testemunho sobre quem faz as coisas com usura. Entendeu? E ela me deu R$50, eu botei no meu bolso. Irmão, esse dinheiro sumiu até hoje. Por quê? Porque foi dado com usura. A irmã via, né, uma caixa dentro de outra caixa e tem uma coisa assim escondida que estava ali guardando e não queria dar. Até porque a gente faz a obra por amor. Se Deus tocar para abençoar, amém. Quem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede, não será jamais abalado. Então aqui está a receita para quem quer entrar no santuário e ver a Arca da Aliança. Vamos continuar a leitura em Apocalipse. Apocalipse 11:19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. E foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Olha aí. Moisés fez uma arca que era só a sombra dessa arca aqui que estava no céu. Agora eu fico pensando o quanto Moisés teve o privilégio de receber projetos, não de um projeto da terra, mas projetos de um projeto do céu. Porque, irmão, quando você vai ver a construção do véu do templo, do tabernáculo, quando você vai ver a construção do tabernáculo, irmãos, o Senhor trabalha com tantos panos finos, chique, com ouro, sabe?
Ao mesmo tempo que ele trabalha com a madeira de acácia, mas ele manda revestir a madeira de acácia de ouro, porque a madeira de acácia é cheia de nó. Aí passa a plana, tira os nó e depois reveste de ouro. Então, assim, Moisés ele recebeu uma visão de engenharia celestial do céu. Interessante que tudo que Moisés recebeu foi só para ilustrar a lei. Mas as coisas da lei eram apenas a sombra dos bens futuros. Aí uma vez eu estava lendo quando Jesus diz assim, que dos nascidos de mulher não tem um homem maior do que João Batista. Aí na mente judaica, até Flávio Joséfo fala isso, que é o maior historiador dos hebreus. Na mente judaica, queridos, continue compartilhando, viu? Para que outras pessoas mais tarde assistam esse estudo. Na mente judaica, o maior personagem dos hebreus foi Moisés. Moisés é o sétimo depois de Abraão. O sétimo depois de Abraão. Então, o maior personagem dos hebreus é Moisés. Aí eu fiquei, peraí. Moisés foi muito usado. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés cara a cara. Moisés feriu o Egito com 10 pragas e abateu a maior potência do mundo. A maior potência do mundo segundo a carne, segundo os inimigos espirituais. Moisés, ele guiou o povo no deserto, teve revelações sobre o lugar da adoração, sobre o culto. Moisés teve a revelação dos 10 mandamentos. Moisés também ele teve a revelação de transformar o povo hebreu, que era nômade, em um povo que se tornaria uma nação, um governo. E ele recebeu as leis civis, as leis cerimoniais. É tanto que todos os códigos de lei ou vêm da lei de Moisés ou do código de Hammurabi. É interessante. Então Moisés é um homem que Deus falava com ele cara a cara. Eu digo, meu Deus, Moisés foi, na minha visão, Moisés foi maior do que João Batista. Aí eu não entendi essa palavra quando Jesus disse, olha, dos nascidos de mulher não tem homem maior do que João Batista. Eu digo, bem, os judeus falam que é Moisés, e eu concordo com eles, é Moisés. Aí o Espírito Santo me revelou. O Espírito Santo falou para mim, qual foi a mensagem que Moisés trouxe? Porque, irmão, o segredo está no peso da mensagem. Show! Qual foi a mensagem que Moisés trouxe? Eu digo, a lei. A mensagem da lei. Aí ele falou para mim, quem foi que não pregou lei, mas pregou arrependimento de pecados e que batizou o povo nas águas para a remissão de pecados? João Batista. Por quê? Eu digo, porque João Batista foi aquele que veio adiante do Senhor Jesus. João Batista foi aquele que veio na frente de Jesus. E Jesus veio pregar o quê? Lei ou graça? Graça. João Batista pregou o quê? Lei ou graça? Eu, graça. Eu digo, qual é a mensagem mais forte? É a graça. Porque Paulo disse que a lei é impotente para salvar. Então, João Batista foi dos profetas, dos santos da antiga aliança, foi o maior. Por isso que Jesus disse que dos nascidos de mulher não teve homem maior do que João Batista. Porque por mais que Moisés teve aquelas revelação toda sobre o lugar da adoração, sobre transformar Israel de povo nômade para um povo que realmente seria um povo que ia ter um governo, uma identidade, né? Que ele recebeu também as leis civis, as leis cerimoniais, transformando o povo em uma nação, né? Porque o deserto foi para transformar o povo em nação. No deserto, eles deixaram de ser um povo nômade para ser uma nação. E eles iam se estabelecer na onde? Em Canaã.
Naã. Foi no deserto que Deus revelou a identidade do povo de Israel. Talvez você também esteja passando por um deserto, e nesse deserto Deus quer lhe transformar no vaso que Ele quer que você seja. Nesse deserto Deus quer lhe transformar no filho que Ele quer que você seja. Nesse deserto Ele quer lhe transformar naquilo que Ele quer que você seja. Porque no deserto Deus revela a nossa identidade. Então, por mais que Moisés teve grande comunhão com Deus, feriu o Egito, abateu o Egito, mas ele não teve a revelação da mensagem da graça. Quem teve essa revelação foi João Batista. E João Batista foi aquele que veio diante do Senhor para preparar o povo. Por que o povo estava acostumado a pequei, sacrificar um bode. Pequei, sacrificar um cabrito. Aí João Batista já veio com a mensagem de Cristo. Pecou? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora, João Batista estava pregando arrependimento porque ele veio para anunciar aquele que era maior do que ele. Ele disse até assim, importa que ele cresça que eu diminua. Por quê? Porque aquele que ele anunciava era aquele que tinha poder para perdoar pecados. Ou seja, se eu me arrependo, eu preciso ser perdoado. E para eu ser perdoado, eu preciso de alguém que me perdoe. Quem foi que pagou a nossa dívida? A cédula que era contra nós foi cravada na cruz do Calvário. Quem foi que pagou as nossas dívidas espirituais e perdoou nossas dívidas espirituais? Quem foi que perdoou os nossos pecados? Jesus. João Batista, ele anunciou Jesus, porque quando Jesus ia passando, ele falou para os discípulos dele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista, uma voz do céu falou: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, queridos, João Batista ele trouxe a mensagem da graça e preparou os discípulos. Você vê que os discípulos de João Batista passaram a ser discípulos de Cristo. E ele preparou os discípulos para serem discípulos do Senhor. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Naquele momento foi um momento de cortejo celestial. O santuário foi aberto, a arca foi vista, porque ali nós vemos a vitória de Deus sobre o mundo, sobre o anticristo, sobre os ímpios, que serão destruídos no final da grande tribulação. Agora eu queria falar para vocês que após a sétima trombeta ainda vem as últimas taças cheias das últimas pragas, que são as 7 taças cheias das últimas pragas. E eu vou falar sobre essas últimas 7 taças cheias das últimas pragas terça-feira, viu? Terça-feira, até porque o dia da live de estudo é na terça. Eu só fiz hoje porque estou em viagem e ontem eu estava na estrada esse horário, entendeu? Agora, pastor Wellington, mas como é que vai ser essas 7 taças cheias das últimas pragas? Vai ser já no finalzinho da grande tribulação. Agora eu confesso para vocês que depois dessas últimas 7 taças cheias das últimas pragas, aí você vai ver a finalização da grande tribulação. A vinda de Cristo à terra com a igreja que foi arrebatada, glorificada, para reinar com aqueles que não aceitaram o sinal da besta, com aqueles que morreram, que vão ser ressuscitados, porque foram torturados até a morte por não aceitar o sinal da besta. E também a salvação dos judeus, que quando vê Jesus Cristo nos ares vão se converter. Aí sim, Jesus vai implantar com os salvos, com os vencedores, porque ao que vencer vai comer desse maná. Entendeu? Está escrito. Então, Jesus Cristo vai reinar com os vencedores
aqui nessa terra durante 1000 anos. Então, nós temos muito assunto para falar para a glória de Deus. Nesse momento, eu vou dar uns avisos. Depois eu vou colocar um hino para você deixar os pedidos de oração. E quem ficou com alguma dúvida, coloque aí sua pergunta nos comentários, que depois eu vou ler o seu comentário, vou curtir o seu comentário e vou lhe responder. Se eu perceber que a sua pergunta é complexa, aí eu vou pedir o seu WhatsApp e vou mandar um áudio explicando a sua dúvida, a sua pergunta, tá bom? Então, nesse momento, eu vou dar os avisos agora, mas daqui a pouco eu vou colocar um hino e vocês vão deixar os pedidos de oração aí. E vá compartilhando essa live na sua linha do tempo. Mais tarde já vai estar no YouTube. E quem quiser ver esses estudos desde o início, se inscreva no nosso canal. Aí você se inscreve no nosso canal Igreja Pentecostal Fogo para as Nações e lá você vê todos os vídeos e você pode compartilhar com as pessoas do seu Instagram, compartilhar do YouTube para o Facebook, do YouTube para o WhatsApp e assim vai. É o seguinte, eu vou dar os avisos primeiro para depois colocar o hino aí para vocês deixar os pedidos de oração. É o seguinte, queridos. Hoje, dia 3 de junho, o decreto do governador Ibanez de Brasília saiu. Os cultos foi liberado parcialmente. Então, pessoas de 60 anos para cima não podem ir nos cultos. Pessoas com comorbidades não podem ir para os cultos. Pessoas de 12 anos para baixo não podem ir para o culto. E no culto tem que ter no máximo 40 pessoas. Isso para a igreja sede, que é uma igreja que comporta mais de 200 pessoas. Então, para as congregações, os cultos não foi liberado. Então, o que eu vou fazer? Dia de quinta-feira e de domingo, das 19h30 às 21 horas, culto presencial para os que podem ir, de máscara, álcool gel, cadeiras separadas, né? O templo já foi adequado para isso, que o nosso pastor André, na minha ausência, já organizou tudo, que é o nosso vice-presidente. E as lives vai permanecer nas terça-feira, às 20 horas, os estudos vai ser pelas lives. Na terça-feira só vai ter 3 obreiros orando na igreja. Não vai ter culto. Vai ser na live. E no domingo, às 15 horas da tarde, vou fazer a live para os que não podem ir e para as congregações. E para todo o Brasil e para todo mundo. Porque tem muitas pessoas nos acompanhando dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, para a glória de Deus. Então, o que acontece? As lives vai ser terça-feira às 20 horas, para todos, e domingo às 15 horas da tarde. E culto presencial vai ser quinta-feira, das 19h30 às 21h, e domingo, das 19h30 às 21 horas. O pastor André, ele vai continuar com a escola teológica nas sexta-feiras, às 20 horas. Pastor André Santos. Amém? Qualquer dúvida é só nos chamar no WhatsApp que a gente vai explicando direitinho. Então, nesse momento, eu quero colocar mais um hino aí para vocês. E vocês vão deixando aí os pedidos de oração. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Daqui a pouco vamos estar orando por todos, para que Deus venha abençoar cada um de uma maneira toda especial. Amém, irmã Maíra? Aqui nas quintas e nos domingos o culto já voltou parcialmente, né? Estamos crendo que essa quarentena vai acabar de vez, né? Estamos crendo que Deus vai dar um livramento para a nação brasileira e para as nações do mundo
em meio a esta pandemia. Acreditamos no grande livramento de Deus, porque operando o nosso Deus, quem impedirá? Deus muito tem se revelado, tem falado, e nós acreditamos no livramento do Senhor e um grande avivamento para o Senhor arrebatar a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto está passando esse hino, eu vou dar um testemunho. Você vai deixando aí seus pedidos de oração. Queridos, é o seguinte. Esses dias eu estava em casa com a minha esposa e eu fui deitar. E quando eu deitei, eu tive um arrebatamento de sentidos. Deus me usa muito assim. E eu via um frango sendo tratado. E a voz falou comigo: observe. A voz falou assim para mim: observe. Aí eu digo: meu Deus, que visão é essa? Quando eu me despertei da visão, eu recebi um áudio da doutora Elci, uma amiga nossa. E nesse áudio a prima dela falava de uma senhora que estava passando muita necessidade nessa crise que está. E essa senhora mora no sol nascente. E essa senhora tem uma filha e 4 netos e estavam comendo massa de cuscuz com cebolinha e alface da horta dela. Só isso. E para completar, entraram na casa dela, arrombaram e levaram o bujão dela. E essa prima da doutora Elci falando que levou um frango. Aí Deus falou comigo: o que é que você tem no seu quintal? Eu falei: galinha. Pois, o que foi que eu lhe mostrei? Uma galinha depenada, sendo tratada. Pois eu quero que você dependa as galinhas, trate as galinhas e leve para essa pessoa. Glória a Deus. E eu louvo a Deus porque nós temos uns obreiros preparados. Eu louvo a Deus pela vida do evangelista Adão, está aprovado, missionário do Senhor, missionária Elaine. Eu tive que viajar com a minha esposa para o Tocantins e o evangelista Adão foi lá em casa, pegou as galinhas, depenou, tratou, matou. Irmão, só o obreiro preparado que faz isso. Uma obra dessa é só quem tem amor pelas almas. Ele mesmo tratou a galinha direitinho e levou lá as 2 galinhas lá para a mulher, uma cesta básica. E como o bujão dessa mulher tinha sido roubado, a irmã do áudio, ela deu dinheiro do gás. E a nossa igreja deu dinheiro do botijão, né, do vasilhame de gás. E ali, para a glória de Deus, né, o bujão da irmã foi restituindo com o gás, a cesta básica e mais galinha, para a glória de Deus. Então, Deus, ele tem movido o povo dele para ajudar, queridos carentes. Tem muitas famílias passando necessidade. Por isso, irmãos, vocês que moram em Brasília, que nos conhecem, se vocês sentirem de Deus, vão lá na casa pastoral. Pode trazer cesta básica, pode trazer o que Deus colocar em seu coração. Porque, irmão, tem muita gente procurando nós. E as nossas cestas básicas mensais são poucas. A gente já deu todas as cestas básicas mensais do mês de maio. Mas eu quero que o Senhor nos abençoe com mais cestas básicas. Porque está aparecendo muitas vidas. E tem vidas que o Senhor está nos revelando, que o Senhor está nos mostrando para a gente ajudar e fazer essa grande obra para a glória de Deus. Então, esteja, irmão, ofertando esse ministério nosso, Fogo para as Nações. Esteja ofertando essa obra, porque nós estamos fazendo uma grande obra para a glória de Deus. Nesse momento eu quero orar por você que está nos ouvindo. Eu queria chamar você a se conectar comigo para nós estar orando a Deus. Confesso aos irmãos que eu estou cansado, porque a gente viajamos, né, de carro do Tocantins para aqui, para Goiânia, e o Senhor é quem nos renova. Mas eu queria orar por você agora, que está nos ouvindo. Alacandarebe, Anagachai. Deus, nós estamos na
tua presença, meu Deus. Deus, eu quero apresentar a vida da tua igreja, a vida dos teus filhos, que tem marchado, Pai, com uma marcha impoluta diante, Pai, desses acontecimentos no Brasil, no mundo. Continue fortalecendo a tua igreja, continue sustentando o teu povo. Meu Deus, continue curando, Pai, libertando, salvando, restaurando. Obrigado, meu Deus, porque nós oramos por pessoas enfermas e com Covid-19 também, e recebemos, Senhor, áudio de testemunhos de cura. Senhor, continue curando, continue, meu Deus, fazendo uma obra, e aqueles que estão sofrendo, Pai, por causa do isolamento social, que estão sendo vítimas de depressão, de neurose, de medo, de pânico. De Camandarabasté, Micandarábia, toda alma que estiver assolada pela solidão, assolada pelo isolamento, Deus vai dando um abraço de vitória, vai dando um abraço, meu Deus, de fortaleza, vai tirando o medo, o pânico, a neurose, a perturbação, vai curando de Camácia, de Quimintri, Asté, Micandarábia. Meu Deus, vai curando, Jesus vai libertando, repreende, meu Deus, o espírito de medo, o espírito da morte, o espírito de enfermidade. Sai em nome de Jesus de Nazaré. Visita, Pai, os lares, as famílias, as casas de Camandarábia, de Camácia. Vai dando vitória, meu Deus, vai abençoando, Pai, visita os hospitais. Senhor, aqueles que estão negando socorro, Pai, para outras pessoas que não estão com Covid-19, mas estão, Senhor, negando socorro, Pai, com a desculpa da Covid-19, deixando as pessoas sem atendimento, sem marcar uma cirurgia, sem poder ir na UTI. Meu Deus, vai repreendendo a negligência, a maldade dentro dos hospitais. Meu Deus, abre as portas, Pai, dentro dos hospitais, as portas do céu, dentro dos hospitais, meu Deus, eu faço este clamor, meu Deus, abençoe a nação brasileira, abençoe as nações da terra, abençoe os homens, Senhor, manifeste teu amor, tua misericórdia, tua salvação. Jesus vai salvando, Jesus vai libertando, e quebra as correntes, meu Deus, e salva para a glória, para a honra do teu nome, Jesus de Nazaré. Tu és o mesmo e o Senhor não muda, meu Deus, porque tu és grande. Irmãos, esses dias ali no Tocantins, o Senhor me despertou umas 3 madrugadas. Era de 2 a 3 horas orando pela madrugada, de 2 a 3 horas de relógio, e Deus me inquietando muito para orar, me usando na intercessão profundamente mesmo. Mas o Senhor me deu um arrebatamento em espírito e me levou num lugar que era como se fosse um hospital. E eu via muitas pessoas sendo cortadas e deixadas de lado. E Deus falou comigo que tem muitas pessoas nos hospitais que são satanistas, são ocultistas e estão fazendo maldades de forma proposital, mas ao mesmo tempo de forma silenciosa e mascarada. E Deus me tocou para orar pelos hospitais. Eu queria que vocês, nas suas orações, orassem pelos hospitais. Ore, clame pelos hospitais. Porque a gente sabe que no meio desta pandemia está tendo muita sujeira, muita mentira. Porque os homens querem tirar proveito disso para receber verbas, até para a área da saúde, mas que está sendo desviadas. E estão querendo intensificar. Eu assisti caso, não foi coisa de fake news, que alguém disse, não. Eu assisti alguns casos de pessoas sendo colocada como se estivesse com Covid-19 e a causa outra causa. Tem pessoas que já estão com a mente aberta, estão denunciando, mas tem outras que, por não ter muito conhecimento, muito entendimento, então existe um mover de Satanás por detrás disso, mas que nós possa estar orando para que tudo que tiver encoberto seja descoberto,
Mas eu quero dizer que a Covid-19 é fato. Eu tô até aqui, ó, com a minha máscara. Tô até aqui, ó, com o meu álcool gel. Precauções temos que ter, cuidado temos que ter. Mas existe uma intensificação das coisas. Aí tem o quê? Corrupção, política, tem Satanás, que é o príncipe das trevas deste século. Então vamos estar orando e clamando a Deus, orando ao Senhor. Eu queria mandar um abraço para a IPFN de Aracaju, nossa querida pastora Cleia, pastor Paulo, pastora Fátima e Cida, nossas mães na fé, pastor João, nosso pastor ali no São Pedro. Queria mandar um abraço para a IPFN do Paraná, município de Quatro Barras, pastor Maico, pastor Edson, toda a igreja IPFN do Paraná, para a nossa IPFN de Brasília, para a nossa IPFN aqui de Aparecida de Goiânia, Goiás. Queria mandar um abraço para os irmãos que estão nos assistindo da Europa, nossos queridos irmãos da Suíça, principalmente a Suíça francesa, a Suíça alemã que eu conheci em 2017, os irmãos da Alemanha, da Irlanda, para a nossa irmã Simone, cantora Simone, nossa amiga lá da Irlanda, ela já se inscreveu no canal, tá? Ela não perde um estudo. Nossa amiga pastora Ana Jacoli, da Suíça francesa, ela também está ali afiada nos estudos, já se inscreveu no canal. Muita gente, irmão da Europa, da América, a missionária Rebeca, que está ali na Índia, também está se alimentando através desses estudos dessa palavra, para a glória de Deus. Nossos irmãos do Nordeste, meus irmãos ali de Alagoas, meus irmãos ali de Sergipe. Tem muitas pessoas que estão falando, pastor, manda um oi para mim, manda um alô, né? E eu sempre estou mandando um oi, um alô para uma pessoa nova, né? E nossos irmãos de todo o Brasil, tem muita gente assistindo de vários estados, pessoas dos Estados Unidos que tem filho aqui no Brasil, e os filhos também estão assistindo, né? Porque os vídeos do YouTube estão sendo compartilhados, do Facebook está sendo compartilhado. A missionária Ana Maria, que é uma filha nossa espiritual, que está ali em Buenos Aires, Argentina, irmãos, ela tem compartilhado esses vídeos para tantas pessoas. E a gente entra em contato pelo WhatsApp. Eu estou orando por pessoas que são amigas da missionária Ana Maria. A missionária Ana Maria também de Santa Catarina, Criciúma, que é uma amiga nossa, uma bênção na mão do Senhor, né? Os irmãos ali de Criciúma que eu conheci, e os irmãos que vão assistir a partir de amanhã, porque tem um público da Europa que só assiste no outro dia, só que eles já assistem pelo YouTube, né? Então eu quero mandar um abraço para todos, o meu mano presbítero Wesley ali de São Paulo, meu mano, esses mano é mano mesmo, de sangue mesmo, presbítero Expedito, que é meu irmão, meu pai Expedito também ali em Peneda Lagoas, toda a minha família, minha tia Luzia, né? Os irmãos continuam orando pela minha esposa, né? Graças a Deus a gestação tá uma benção, né? Ela só tá assim mesmo, com aquele enjoo que faz parte, né, desses primeiros 3 meses, né, da gravidez. E os irmãos também nos ajudam aqui na construção da nossa igreja aqui em Aparecida de Goiânia. Quem sentir de Deus, manda um oi para mim no zap. Pastor, me passa o número da conta, porque, irmãos, nós estamos agora já na segunda parte, que é a construção da casa pastoral. Nos ajudem nessa construção. Em tempos de crise, semeie. Eu tenho semeado em tempos de crise, porque o que eu ensino para os irmãos, eu vivo. Dá sem ter, para dar. E eu tenho vivido isso. Quero mandar um alô para nossa irmã Luciana, é uma ovelha nossa lá de Brasília. Ela também tem compartilhado com os amigos dela. Muitos já fazem parte, né, das lives. Deus abençoe. Deus abençoe a evangelista Sônia. Irmão, eu queria falar para os irmãos da sede que os irmãos não saiam do grupo Relógio de Oração, não. Vamos permanecer no grupo Relógio de Oração, viu? E outra coisa, mesmo quando essa fase acabar
por completo, os cultos voltar ao normal mesmo, vamos permanecer nesse grupo. Por quê? Porque vai ser um grupo de oração e vai ser um grupo em que toda a igreja sede, todas as congregações vão estar nesse grupo para a gente estar dando os avisos, para a gente estar orando um pelo outro. E também depois que passar mesmo essa fase todinha, aí a gente vai fazer a live, nem que seja uma vez por semana, né? Porque os pessoal das outras nações estão se alimentando muito, estão querendo que continue, né? Nós vamos continuar, nem que seja uma vez por semana, né? Mas por enquanto os cultos foi liberado parcialmente, então vai ser assim. Terça-feira às 20 horas, live para todos. Domingo às 15 horas, live também para os que não vão poder estar à noite no culto presencial. E na sexta-feira às 20 horas, a live da Escola Teológica com o nosso pastor André Santos. Amém? Eu queria mandar um abraço para minha mãezona, Celinha Hollenberg, que está assistindo, ali de Aracaju, Sergipe. Deus abençoe a vida dela de uma maneira especial. Amém? Eduardo Xavier, da Igreja Batista Central. Um abraço, meu querido. Que Deus te abençoe. É a Batista Central da L2 Sul? Se for a da L2 Sul, ali tem um povo que eu amo, né? Deus abençoe o pastor Ricardo Espíndola e toda aquela igreja ali que eu amo demais. É um povo que eu aprendi a amar mesmo. Amém. Pastor Vilarindo, grande homem ali no DF, viu? Pastor Vilarindo deixou história em Brasília. Glória a Deus. Então, amados, domingo a live vai ser às 15 horas da tarde, tá bom? Eu e os irmãos de Brasília da sede, que não são da área de risco, nem tem nenhuma enfermidade e que não está acima dos 60 anos, vão ter o culto presencial às 19h30, mas às 15 horas live para todos. Amém? Glória a Deus. Domingo eu vou estar passando melhor as coordenadas, né? As orações das quarta-feira continua de 8 às 10 da manhã e as orações da sexta também continua de 8 às 9 da manhã, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Compartilhe esse estudo na sua linha do tempo e mais tarde já vai estar no YouTube. Eu vou empretar a bênção apostólica. Glória a Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com todos e todos dizem amém. Eu queria mandar também um abraço para o nosso amigo apóstolo Jameson Arcanjo, ali de Laranjeiras. A igreja Fogo Restaurador está no meu coração, né? Muita gente que a gente conhece, povo de Deus mesmo, abençoado. Que Deus abençoe a todos.